Tiago afunda uma pedra em um fio de cabelo e não errava. Vamos ver de novo para os irmãos guardar esse versículo. Esse é um dos versículos 20 de Juízes, versículo 16, em que todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, nos quais ateava uma funda, uma pedra e um fio de cabelo, e não errava. No versículo 15 diz assim, não precisa acompanhar, contava-se naquele dia os filhos de Benjamim. Então, qual é o povo que pegava uma funda, colocava uma pedra, se esquentasse o cabelo, eles não erravam? Benjamim. Rico de Benjamim. Então guarda isso. 1 Samuel, é logo na frente, não tem como errar. 9, versículo 1. Se é que não errava a funda, a tribo de Benjamim. Mas é tão bom que eles conseguiam acertar o fio de cabelo de longe. E eles não erravam. Mas escrito assim em 1 Samuel 9, versículo 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Is, filho de Amiel, filho de Zeor, filho de Becorate, filho de Atias, filho do homem de Benjamim, varão aumentado em força. Aí ele vai falar que esse é o homem que ele está falando aqui. Este tinha um filho, cujo nome era Saul. Saul é de qual tribo? Benjamim. O último, 1 Samuel 17, versículo 38. Vamos começar o versículo 32, para os irmãos entenderem. Está escrito assim: E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, e a ninguém, do gigante Golias. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. O 38. E Saul vestiu Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu-lhe uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras, ou 5 seixas no ribeiro, pô-los no alforje do pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi se chegar ao filisteu. Davi é de qual tribo? Judá. Saul era da tribo de Benjamim. Davi e Judá. Ali, os filisteus, inimigos do povo de Israel a vida toda. E houve uma guerra. E para que não houvesse, na verdade, a desculpa foi essa: para que não houvesse desperdício de vida humana. Essa foi a desculpa que os filisteus deram, porque eles tinham uma arma que chamava Golias, e tinha uma estatura de quase 3 metros de altura. Ele era forte, ele era um homem
treinado em guerra a sua vida toda. Então os filisteus tiveram uma ideia. Nós temos uma arma que todo mundo corre, chamada Golias. Então vamos propor para o povo de Israel para que eles viessem escolher os melhores soldados que eles tivessem. E foi feita essa proposta, e a palavra de Deus diz que Saul tremeu, o exército tremeu, o líder do exército tremeu, porque quando eles olharam a força, o tamanho do gigante, eles se preocuparam, eles tremeram na base. É quase como se eu fosse Davi lutando com Saul, né? Esse seria o pastor Márcio. Imagine, eu pequeno, magro, não treinado para a guerra, e aí o pastor Márcio. O pastor Márcio fizer assim, eu morro. Eu morro. É grande, forte, alto, bonito. Bonito, bonitão. Bonito é. Aliás, Davi, ele tinha provavelmente uma estatura menor que a minha. Aliás, Davi, ele tinha 16 anos quando ele lutou com Golias. Ele era um jovem, um adolescente, ele era um menino, ou como a gente usa no termo de hoje, um moleque. Ele não era jovem, não tinha 18 anos. Mas como é que eu sei que ele tinha aproximadamente 16, 15 anos? Porque se fizer contagem dos homens que iam para a guerra, Davi não estava no estado para a guerra. Então, no mínimo, ele tinha 17. E se hoje uma conta, que vai chegar entre 14 e 16 anos, pegando a idade dos irmãos. Todavia era simples, um simples atirador de estilingue, ou de funga. Ele nunca brincou com estilingue e usou a mamona para acertar o calcanhar do amigo. E atira o primeiro microfone. A gente adorava, né? Pegar a mamona e atirar no calcanhar do amiguinho. Porque no outro, não dói, nós não ia. E dói. Eu era o que mais levava. Aí todo mundo fica com medo, preocupado. Porque Golias é o grandão. Só que não é o grandão da Unimed. Golias é todo poderoso, mas não todo poderoso de Israel. Ele é forte, grande. Ele usava espada, armadura. Ele foi treinado, imagine-se quantos homens Golias já não havia matado. Imagine a fama desse homem. Quando eu era adolescente, os meus amigos chamavam eu de o rei da pedra. Porque quando eu tacava, eu errava. Eu tacava e corria. Mas apanhar depois, mas eu não errava. Aí colocava o apelido rei da pedra. Virou essa fama. Aí o pessoal não queria a pedra comigo porque eu acertava. Então ele tinha uma fama. Aonde Golias passava, as pessoas tremiam. Aonde ele sentava, as pessoas respeitavam. Porque ele não vai respeitar o irmão Otávio desse tamanho todo. Dá medo. O irmão Otávio foi buscar uma água ali embaixo comigo e falou, fica aqui, eu vou ali. Eu falei, vai sozinho mesmo. Não conheço o bairro, é uma comunidade, olha, boa sorte. É grandão, é alto, quem é que vai mexer com ele? Só Davi. E ali não tinha Davi, certamente, por isso que ele foi. Aí Saul, preocupado,
aterrorizado junto com o exército. E lá viu um adolescente, um jovem. Ele vai até aquele local, ele ouve uma proposta que o rei fez. Quem se dispor lutar com o gigante e matar e volar a minha filha. Quem é que Azapa, a filha do rei? Azapa, a filha do rei. Rei Jeová. Aí Davi ouve essa questão. E ele vai ali perante Saul. E ele fala, ó Saul, eu tomei os anos bolsos. O que está acontecendo aí? Eu estava em Golias, e Joabe está com medo, fulano está com medo. Eu imagino o Saul dizendo assim, de baixo para cima, Joabe está com medo. Aí ele foi citando os generais e foi baixando até chegar os soldados. Por exemplo, ele foi falar, Roberto está com medo, Josafá está com medo, Ismael está com medo, Naudimé está com medo, até chegar no mais simples dos soldados. Aí Davi olha e fala para ele, eu me disponho a lutar. Eu aceito a proposta em lutar contra o gigante. No primeiro momento, Saul questiona, debate com ele. Fala, mas você é só um menino. Tem coragem? Tenho. Aí Davi conta o testemunho para Saul. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Veio um leão pegar a ovelha do meu pai e eu matei o leão. E ele continuou falando, o leão foi fácil. Tinha também o urso que veio depois. E eu matei o urso também. E a ovelha do meu pai, ele não levou. Aleluia. Pode vir leão, pode vir urso, mas a ovelha é do meu pai. Aleluia! Aqui é a primeira revelação. Pode vir leão na sua vida, urso na minha vida, mas Deus está dizendo pelo Espírito Santo e você é do papai. Aleluia! Glória a Deus! Aí eu fico imaginando Davi franzino, magro. A ovelha, o leão pega a ovelha na boca, tenta correr, eu fico imaginando Davi correndo atrás do leão. Dá a ovelha do meu pai, a ovelha do meu pai, deixa a ovelha do meu pai. Você não vai levar não, Satanás. A ovelha é do meu pai. Aleluia! A luta a qual você está passando, a dificuldade, ele está dizendo que você é do papai. Aleluia! Deus vai levantar Davi e vai te ajudar a fugir do leão e do urso. Aleluia. Glória a Deus. Aí outro testemunho, tem coisa que só eu e você sabem. Às vezes a pastora não sabe, às vezes o pastor Márcio não conhece, às vezes eu não sei, os pastores no geral aqui não conhecem. A escola ao qual Jeová está colocando eu e você, para quando Golias se levantar, Aleluia. e você vai dizer, olha, eu estudei teologia, olha, eu leio a Bíblia todo dia, eu jejuo, eu consagro, pode contar comigo. Aleluia, Deus! E lá vai o adolescente lá no tapo gigante. Aí ele pega e é vestido com a armadura de Saul. E olha, moça, que não deu certo. Ele veste a armadura de Saul e tenta andar, caminhar. E ele não consegue. E ele argumenta com Saul, olha Saul, eu não posso porque eu não sou acostumado a usar esse tipo de roupa.
Eu vou com o que eu tenho, com o que eu sei usar. Ele pegou 5 pequenas pedras do tamanho de um limão, afunda e foi lutar com o gigante. Mas lutar e usar as ferramentas que Jeová te deu. Aleluia. Aí lá vai ele. E o gigante olha para ele, eu fico imaginando o gigante olhar assim e falar assim: sou eu algum? Sou algum? Ele está dizendo para Davi: sou eu? Eu não sou nada para vocês? Eu sou um verme, eu sou uma coisa que vocês não estão dando valor? Para mandar essa criança para andar comigo? Eu acho que o Golias estava pensando assim: vocês não conhecem a minha fama? Vocês não conhecem quando eu matei fulano, ciclano, beltrano? Vocês não ouviram falar de mim? Eu sou um cara. Eu imagino Davi respondendo: ai de pau. Mas você viu lutar comigo, sem capacete, sem espada, sem armadura, o chinelinho de Moisés. Um pedaço de pedra. Um pedaço de pedra. E o estilingue. Bora. Boa sorte para você, Davi. Davi olha e diz: olha, eu estou indo por minhas forças, pelo meu conhecimento, não. Eu estou indo em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E antes que você continue as suas piadas, eu vou cortar a sua cabeça. Neste momento, pode continuar a piada. É uma suposição. E a Bíblia não me proíbe de imaginar o que aconteceu. E eu imagino bem. Eu imagino bem. Aleluia. Aí Davi roda a funda, solta a pedra e ela entra na testa. O capacete havia apenas um orifício no meio e a pedra foi exatamente nesse orifício. Davi, o Golias, desmaia com uma pedra. Davi pega a espada e mata o Golias. Todo mundo conhece a história. Se não conhece, aprendeu hoje. Eu já comeu a tijolada, irmãos. Eu bati no rapaz, o rapaz acabou um tijolo de barro de barro. Ele fez assim, ó. Eu não sei como ele conseguiu acertar. Deve ser da tribo de Benjamim. Estava longe, irmão. Até onde o pau está, minha. Tem esse tijolinho vermelho de barro. Não, a gente chama de tijolo baiano. Aqueles de barro mesmo, que é no forno. Ele fez assim. Só pá. Aí, irmão, só senti agora, foi doeu. Até hoje foi o peixe. Ao invés de eu voltar para disputar, eu fui embora, porque eu fiquei com medo do segundo. Não desmaiei, irmão. E eu tenho certeza que os irmãos aqui já viram coisa semelhante. Então o pessoal pegou a pedra grande, tacar no outro, e aí não senti nada. Só uma pedra do tamanho de um limão derrubou o homem daquele. Uma só. No meio da testa derrubou o Golias. E o Golias não morreu ainda, ele desmaiou. Ainda mais Davi pega a espada, corta a cabeça, leva para Saul e fala: olha, ela está firme. Prometeu que dirá. E o povo de Israel saiu vitorioso.
Eu vou encerrar. Eu saí do imposto, mas eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Primeiro, para a gente encerrar. A ovelha é do papai. Você é do Senhor. Não tem leão e não tem urso que vai te tirar da presença dele. Aleluia. Não tem nada que aconteça na minha, na sua vida, que vai nos afastar da presença dele, porque ele está dizendo que Davi ele levanta para pegar na minha, na sua mão, e ele vai dizer a ovelha é do meu pai. Aleluia. Olha a revelação sobre os mesmos versículos que em espiritual já percebeu. O primeiro versículo que nós lemos falava que havia 400 ou 700 homens, já esqueci, homens, e com a mão esquerda acertava o fio. Esses homens eram de qual tribo? Benjamim. Saul era de qual tribo? Benjamim. Qual é a probabilidade de Saul também saber manejar uma funda da mesma maneira que esses homens? Porque Juízes de Samuel aconteceram numa época e numa data muito próxima. E eu sou de uma época, a pastora Moça provavelmente, mais ainda, a mãe do nosso irmão Alexandre, também é dessa época, onde a filha ficava na pia com a mãe, aprendendo certo costume com os pais. O filho ficava com o pai, aprendendo alguns costumes com o pai. Hoje não é mais assim. Minha mãe falava para mim, lava o banheiro. Quando eu voltar, eu acreditei. Hoje eu sei limpar a casa muito bem. Graças a Deus. É algo que minha mãe me ensinou. Só não me ensinou a tomar banho, porque eu lavava o pé e saía. Hoje toma completo, aprendi a lição. Mas houve uma época em que nós levávamos costumes de geração para geração. Ou não? Houve uma época que o pai ensinava o filho com 16 anos a dirigir. Hoje já não é mais assim. É o filho que ensina o pai. Houve uma época que as meninas sabiam cozinhar, eles muito cedo. Hoje já não sabem mais. Houve uma época quando o pai tinha uma profissão, ele ensinava os filhos nessa profissão. Ou não? E nós estamos falando do nosso tempo. Agora imagine na época bíblica, onde havia uma sujeição enorme entre geração a geração. Será que esses homens que não erravam nem um fio, não ensinavam as gerações que viriam? Usa a funda assim. Se usar dessa maneira, se acerta. E será que isso não chegou até Saul? Será que Saul ele não sabia usar uma funda como aqueles homens da tribo de Benjamim usavam? Veio para mim que sim. Além de ele saber fazer isso, ele tinha espada, escudo, armadura, capacete, e ele se acovardou. Ele se acovardou, mesmo tendo tudo para derrubar o gigante. Mesmo tendo toda a moral para destruir o gigante, ele simplesmente se acovardou. Ele disse, eu não mando. E Davi, que não tinha nada a ver com a tribo de Benjamim,
na escola da vida, ele teve que aprender a usar uma funda. Porque se ele não aprendesse, ele não ia derrotar nem o leão e nem o urso. Quantos leões que Davi correu até acertar a primeira vez? Quantos ursos que Davi se escondeu até ele acertar a primeira? E quando ele acertou, ele deu glória a Deus e aleluia, eu aprendi. Aleluia. Não vamos para a revelação de Deus. Deus tem chamado pessoas aqui para o ministério, para o louvor, para a palavra. Aí às vezes eu falo, não, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, não dá, eu não quero, e o Espírito Santo está dizendo, até quando? Até quando eu vou mandar o leão? Até quando eu vou mandar o urso? Até quando eu vou falar com você? Até quando eu vou incomodar você lá no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha? Eu te chamei para o ministério. Aleluia! E está lutando com o meu espírito. Glória a Deus, aleluia. Ah não, ele vinha, não usa, mas ele está dizendo, é você que ele escolheu, é você que ele está incomodando todos os dias, de manhã, tarde, de noite, tem desejo no coração. Eu sei o que fazer. De vez em quando em casa solta um verbo por meio de louvor. No banheiro canta mais que a Lauriette. No banheiro prega mais do que o Marco Feliciano. Aí quando a pastora Nina e agora o pastor Márcio para cuidar, eu não. Aí quando tem uma oportunidade no culto, saiu de casa, um louvor no coração, uma palavra na mente, aí a pastora, o pastor, alguém que está dirigindo o culto, fala, oportunidade, mas não. E ele está dizendo, eu te chamei para o ministério do louvor, para o ministério da palavra. Aleluia! Glória a Deus. É hora de começar a exercer esse ministério. Glória a Deus. É hora de começar a se mexer dentro de casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aí acha tanta mais do que. Mas quando chega na igreja, eles não vai Jeová. Só mais 5 minutos. Glória a Deus, aleluia. Deus está chamando pessoas aqui para o ministério. A igreja está incomodada. O serviço está incomodado. O ônibus está pensando. O coração arde para exercer o ministério. O coração arde para cantar o louvor. E ele está dizendo, e se não exercer o ministério, o leão e o urso não continuam a vida. Mas nada dá certo, o leão, nada acontece, o urso, porque ele está forjando o meu, o seu, o nosso caráter, e enquanto não exercito para ele, as portas não vão abrir. Aleluia, meu Deus. Para encerrar, contar uma história, já passa com o pastor Márcio. Havia uma senhora, uma jovem, tinha 18 anos. Deus usou um vaso para ela. Eu chamado por você na obra missionária. Ela se trancou no quarto, falou, eu sou jovem, nunca namorei. Me deu a oportunidade de namorar, noivar e ter um marido, porque eu vou fazer a tua vontade. Passou um ano, essa moça arrumou o melhor jovem da igreja. O homem de Deus, cheio do Espírito Santo.
namorou, noivou, casou. Isso é uma história real. Deus usou outro vaso e falou com ela: tem uma obra missionária com você. Seu marido, aliás, seu namorado, seu noivo, seu esposo, seu emprego, seu uma casa, seu uma família. Bora fazer. Aí então o quarto orou e falou: Deus, eu acabei de casar. Eu quero ter filhos, Deus. Eu quero ter o prazer de cuidar dos meus filhos. Ela brincou com o marido, nasceu o filho, nasceu a filha, já estava andando, e Deus usou outro vaso e disse: lembra da obra missionária? Agora você tem uma família completa. Agora você tem o criador, a cantora e a líder das crianças. Ora, já tem uma igreja. Amor Deus, eu estou no quarto, eu quero ver meus filhos crescerem, terem netos, me dar neto, neta, aí eu vou. Os filhos cresceram, casaram, eram netos, eram netas. Ela dobrou o joelho e falou: Deus, agora eu estou pronta. E quando ela fala: agora estou pronta, no quarto cantada, ela ouve a campainha, ela vai atender, é um rapaz, um senhor. E esse senhor aponta o dedo para ela e diz: tinha eu uma obra contigo. Eu dei o marido e você não foi. Eu dei as crianças e você não foi. E agora você quer ir? Agora não dá mais tempo. Agora você não tem mais idade, você está cansada. E por causa de você que ligar o seu chamado, milhares de pessoas foram para o inferno. Essa senhora aqui entra no quarto chorando, pedindo perdão a Deus. No outro dia o marido percebe que ela não se levanta. Ele bate na porta e ela estava morta. Às vezes eu e você negamos o chamado, negamos o estar dentro do nosso coração, dizendo não para Deus, e essa oportunidade vai passar. Quantas pessoas precisam ouvir você exercer o ministério? Salva, quantas pessoas precisam ouvir a sua voz adorando a Ele? Deus está dizendo que Deus chamado por você, profundo no amor. E às vezes o coração arde, tem vontade, tem desejo, mas o medo, a timidez não deixa. E Ele te chamou. Ele quer usar você quando você estiver louvando, adorando aqui na frente, maravilhas vão acontecer. Glória a Deus. Ah, mas usa a pastora Eunice, usa a pastora Teodineia, Glória a Deus. a pastora Lúcia, ele usa, mas é você que algumas pessoas precisam ver e ouvir. Aquele que mora com você só vai servir a Cristo quando ver algo novo na sua vida. Vai olhar e vai dizer: essa não é a Salma. A Salma que eu conheço, ela é mais fechada, mais tímida. Quem queria ver a Salma agir dessa maneira, falar dessa maneira? Eu quero conhecer esse Deus.
E tem um monte de gente assim, que tem um chamado, tem um ministério, né, Juliana? É firme com Cristo na igreja, ama a salvação em Cristo, é fala que não, está mentindo. Tem o prazer de ajudar todo mundo, mas Deus chamou. Deus chamou. Eu também, irmão. Eu quero convidar os irmãos a exercer mais o ministério, começando por mim. Vamos se pôr em pé. Essa pergunta o pastor Márcio, 9 horas. Para mim tem que passar 8h10. Tinha outras coisas para falar, mas não vou honrar o compromisso com o pastor Márcio. Vou deixar o pastor Márcio lá e já dá o prosseguimento. Deus abençoe, irmãos.